Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 séries que vão te ajudar a estudar filosofia e vão refletir questões fundamentais para a humanidade. Espero que vocês gostem. Você está estudando filosofia e quer encontrar algum material que possa te ajudar a comparar os conceitos que você foi encontrando, a abrir novos horizontes de análise e assim por diante. Então, normalmente, quando a gente está nessa trajetória, a gente começa a buscar material paralelo, literaturas, filmes, músicas e assim por diante. Hoje eu vou trazer para vocês 3 séries que podem te ajudar nessas análises. 2 estão disponíveis na Netflix e uma está disponível no YouTube. Selecionei uma que está no YouTube porque nem todo mundo tem Netflix e assim por diante. Então, olha só, se você está começando a estudar filosofia, primeiro eu gostaria que você desse uma olhada nesse videozinho, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, sobre como começar a estudar filosofia, que aí pode te ajudar um pouquinho. Se você já é veterano, então é só seguir aí. Então, vamos ver quais são essas 3 séries que eu selecionei para vocês. Talvez vocês já conheçam. Vamos lá. A primeira série que eu selecionei para vocês se chama Merli. É uma série que surgiu ali na região da Espanha, e sai desse eixo norte-americano de séries. É uma série que está disponível na Netflix e tem 3 temporadas disponíveis na Netflix e parece que uma 4ª temporada que está sendo feita, ou se já está pronta, talvez eu estou desatualizado, mas na Netflix tem apenas essas 3 temporadas. É uma série que a essência dela é a filosofia. Inicialmente, à medida que os capítulos vão se desenvolvendo, ela vai apresentando a filosofia para vocês de um jeito parecido com o que a gente tem no ensino médio. Então, parecido com as aulas, aulas temáticas. Então, um capítulo, por exemplo, vai falar sobre Aristóteles, outro capítulo vai falar sobre Kierkegaard, e assim por diante. Filosofia és posar potes en l'aire tot el que donem per sabut. Reflexioneu. Per mi és el millor profe que tenim. I tant. Jo et trauré de la caverna. Porém, à medida que você vai assistindo os capítulos, você vai vendo que a série é muito mais complexa. Ou seja, ela não é uma história da filosofia. Primeiro que ela não pega a linearidade da história da filosofia. Às vezes um capítulo aborda a filosofia antiga, outro aborda a filosofia contemporânea e assim por diante. Essa série gira em torno de um professor de filosofia chamado Merli, o personagem central. Embora tenha outros personagens tão importantes quanto ele. Por exemplo, o aluno Paul, polêmico, que se envolve com drogas e assim por diante, e todas as problemáticas ali vão sendo resolvidas de acordo com a filosofia. O filho do Merli, que se chama Bruno, e por aí vai. Então, são temáticas caras para quem se dispõe a pensar a filosofia, porque são temáticas humanas. Então, vai falar sobre vestimentas, vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre relação professor-aluno e assim por diante. Tudo isso dentro da filosofia. Então, o Merli, como um professor muito polêmico e pouco tradicional, ele está trabalhando nessa escola que ela é um tanto tradicionalista. Isso começa a gerar alguns problemas, alguns conflitos, mas depois desse embate inicial, esses conflitos começam a se dissolver. Então, os pais, os professores ali da escola, a direção da escola, começa a entender qual é o propósito do Merli. Então, é uma série muito boa, ela vale a pena para você pensar a filosofia, porque passeia por vários temas como ética, temas como metafísica, como lógica e por aí vai. Então, se você conhece um pouco de filosofia, você vai diagnosticar muita coisa. Se você está começando na filosofia, você vai ter muito material que depois vai fazer sentido para você.
Então, essa é a primeira série que eu recomendo para vocês. A segunda série que seleciono aí para vocês se chama The Good Place. The Good Place é uma série que aborda a temática vida e morte, né? Então vai falar sobre pessoas que ao morrerem, né, teriam uma segunda vida no bom lugar. Por isso a série se chama The Good Place. Você, Eleanor Shellstrop, está morta. Surpresa! Depois da morte tem um lugar bom e tem um lugar ruim. Então, olha só. Essa série, ela é uma comédia, mas ela tem uma profundidade muito grande e ela está também apoiada, alicerçada na filosofia. A personagem principal, né, a Eleanor, ela é uma, se eu não me engano, ela é estadunidense, né, e assim, é uma pessoa muito errada no sentido do padrão moral, né, que uma sociedade convencional entende como modo certo de agir. Ou seja, ela faltava com respeito com as pessoas, ela enganava, mentia e assim por diante. Ótimo. Eu não devia estar nesse lugar. Espera o quê? Essas pessoas podem ser boas, mas são mesmo tão melhores do que eu. Eu só tenho que ir lá em cima rapidinho e roubar um monte de coisas de ouro. Não faça isso. Então, essa personagem, ela morre e aí ela vai parar no bom lugar. E ela fica pensando, como eu vim parar no bom lugar, né? Então, porque esse lugar, ele contabiliza as boas ações e as más ações que você faz aqui na Terra. Então, quando ela começa a conviver com as pessoas dali, ela vai vendo que ela não merece estar ali. Então, ela vai fazendo uma reflexão muito profunda e filosófica sobre essas questões. Mas primeiro, como eu disse para vocês, é uma comédia, né? Mas primeiro ela esconde o fato dela estar ali, porque depois ela descobre que ela foi parar ali por engano, né? Então, mas ela quer ficar ali. E aí a trama, isso tudo que eu estou falando para vocês, não vai atrapalhar você assistir, tá? Porque isso já é no primeiro episódio, já é de começo ali. E aí ela vai conhecendo as pessoas que vão, né, tá mais próximo dela ali. Essa série, ela trabalha muito com as questões étnicas, então tem pessoas de vários lugares do mundo, tem pessoas, por exemplo, da região, né, da África, pessoas da região, por exemplo, né, da Índia, pessoas, né, de várias localidades diferentes do mundo, e trabalha os dilemas, né? Os dilemas da ética. Ela é centrado na ética. Então vai falar um pouco sobre o utilitarismo ético, né? Ali, por exemplo, no formato do Bentham. Vai falar sobre a deontologia, né? Vai centrar muito ali no pensamento kantiano. Vai falar sobre a ética aristotélica e assim por diante. Então, vários episódios vão, né, oportunizando você a refletir esses conceitos. Principalmente porque a Eleanor, ela vai pedir ajuda para um outro personagem chamado Tilly, né? Tilly Anagonier, se eu não me engano o nome dele é esse. E o Tilly, ele é um professor de filosofia e a especialidade dele é a ética. Isso está acontecendo por sua culpa. Você arrasou o mundo. E não é um elogio. Me deixa conquistar o meu lugar aqui. Está tentando aprender a ser uma boa pessoa. Nós teremos provas e trabalhos e vai ser muito divertido. Me lembra por que eu tô fazendo isso? Para evitar a condenação eterna. Ah, tá. Então, por aí já dá para saber por que eu estou indicando nessa série. Quando eu comecei a assistir essa série, eu não gostei dela no começo. Por quê? De começo eu tive uma sensação assim de que era aquele negócio meio de catequese mesmo. Ah, o céu e o inferno e tudo mais e tal, enfim, essas coisas desse jeito. Mas não. Você vai vendo que, embora fale muito das questões metafísicas, né, sobre as questões da religião e assim por diante, tem resquícios de várias religiões ali e ao mesmo tempo de nenhuma, vamos dizer assim, porque é uma mistura. Então,
eu não vou falar muito sobre a série para não estragar, né, aí, né, a sua visita, né, lá e assistir, ou seja, para não dar spoiler. Então, o que eu posso dizer é, vale a pena assistir, principalmente se você gosta da área da filosofia que aborda a ética, tá? Embora tenha também outros conceitos de filosofia ali que podem ser abordados, como a metafísica, por exemplo, como a lógica e por aí vai. Então, essa série aí eu indico para vocês e espero que vocês gostem. A terceira e última série que eu indico para vocês, ela está disponível no YouTube, né? Ela é uma série que é canadense, ela tem 26 capítulos e aborda temáticas de forma muito vasta, né? Então, são várias temáticas. O nome dessa série é Et Homo. Et Homo é uma expressão que aparece na Bíblia, né? Então é uma expressão usada por Pôncio Pilatos quando vai, né, julgar Cristo, né? Quando ele vai lavar as mãos lá. E aí, se eu não me engano, no Evangelho de João, né, aparece lá. E também é o título de uma obra do Nietzsche, então dá para ver aí que essa expressão ela está dentro aí da filosofia. Né? Não por causa só do Nietzsche, né? Até porque existe aí também uma filosofia cristã. Então, mas essa série, ela é a abordagem de vários assuntos muito preciosos aí para se pensar valores humanos de diferentes ângulos, né? Então a gente tem ali abordagem, capítulos sobre trabalho, capítulos sobre o amor, capítulos sobre os mitos modernos e assim por diante. E são, né, análises em forma de documentários, né, parecido com esses documentários History Channel, Discovery Channel e assim por diante. Ou seja, dá para se levar tranquilamente para dentro de uma sala de aula e trabalhar com seus alunos, se você for professor. Se você é estudante, né, dá para você analisar ali na sua casa, né, vai te ajudar a fazer um trabalho escolar ou algo assim, devido à profundidade. Né? Então, está sempre dialogando com pensadores de várias áreas, né? Então, traz o olhar de um historiador, traz o olhar de um sociólogo, o olhar de um filósofo e por aí vai, de um antropólogo. Então, é uma vasta, né, tem uma gama muito grande de conceitos, né? Como eu disse para vocês, são 26 temas. Então, por aí você, né, imagina. Então, se você quer pesquisar sobre guerras, tem um capítulo lá. E por aí vai. Então, eu recomendo a vocês, tá? Eu vou tentar deixar o link aí na descrição que possa levar alguma playlist que disponibiliza. Mas é fácil de vocês encontrarem. É só ir lá na barrinha do YouTube e digitar lá Et Homo. Vou escrever aqui embaixo e aí vocês entrarão em contato aí com essa série canadense. Então, essas são as 3 séries que eu escolhi. Né? Existe um número muito grande de séries que eu poderia indicar para vocês que dá para ser abordado de forma filosófica. Até porque a filosofia tem um campo só para estética, né? Então, uma série como Black Mirror, por exemplo, passaria tranquilamente numa playlist como essa. E assim por diante, mas eu quis me fechar nessas 3 porque eu acho que elas já é um bom começo para quem está iniciando e depois, mais adiante, a gente vai falando de outras também, tá? Então, não esqueça de deixar o seu like aí, tá? De compartilhar o vídeo, de deixar comentários. Deixa nos comentários aí quais seriam as séries que você indicaria, 3 séries ou talvez até mais, né? E por aí vai. Futuramente eu pretendo comentar, né, uma ou outra dessas séries ou talvez algum episódio e por aí vai, de acordo com a filosofia mesmo, né? Pegar um conceito filosófico e fazer a análise ali do conceito comparando com a série. Mas isso é mais para frente. Esse primeiro momento eu queria mais era compartilhar com vocês
que já estudam filosofia, algo que eu gostei, e para quem quer conhecer filosofia, uma forma fácil. Agora, eu falo aquilo que eu sempre digo, não pode parar, né, nessas séries, porque é apenas um chamariz, é um convite. Né? Se eu quero estudar filosofia, eu tenho que pegar nas obras ali, né, e assim por diante, adentrar esse universo. Ok? Então, muito obrigado e a gente se vê. Até a próxima.